Você não chegou até este vídeo por acaso. Algo dentro de você estava buscando uma resposta, uma direção, um sinal. E Deus te trouxe exatamente para este momento. Há dores que você já tentou ignorar, há pedidos que você já não sabia mais como apresentar, há causas que o mundo chamou de impossíveis. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu ainda faço o impossível. Talvez você tenha chegado cansado, cansada de lutar sozinho. Talvez seus olhos carreguem marcas de noites mal dormidas. Talvez sua mente esteja sobrecarregada demais para continuar acreditando. Talvez o que você está enfrentando seja tão grande, tão profundo, tão difícil, que você já se perguntou em silêncio: será que até Deus consegue mudar isso? E Deus responde agora ao seu coração: eu posso, eu vejo, eu cuido, eu faço. O impossível só é impossível para o humano. Para Deus, é apenas o cenário perfeito para um milagre. Permaneça aqui, não avance, não saia. O que Deus vai começar a operar nesta oração não é superficial, é espiritual, profundo e mexe com lugares dentro de você que ninguém nunca tocou. Lugares que talvez você mesmo tenha medo de visitar. Sinto no espírito que você chegou aqui porque existe algo travado na sua vida. Algo parou, algo estagnou, algo doeu tanto que virou parte do seu dia. Pessoas podem até ver sua rotina, mas só Deus vê o peso que você carrega escondido. Há causas que te apertam o peito. Há pedidos que você já não consegue nem verbalizar sem que a voz falhe. Há situações que parecem inalcançáveis, fechadas, inacessíveis, como aquelas portas que se recusam a abrir. E ainda assim, algo em você insiste em continuar buscando um toque divino. E talvez, lá no fundo, você tenha pensado hoje: eu preciso de uma resposta. Eu preciso que Deus faça algo. Eu preciso de um milagre. Sim, você precisa. E Deus te trouxe aqui para dizer que o milagre começou quando você apertou o play. A presença de Deus começa a envolver você agora. Uma presença serena, firme, poderosa. Não é emoção, não é sugestão. É o Espírito Santo tocando a realidade invisível que circunda sua alma. E antes de seguirmos, eu quero te pedir algo espiritual, não psicológico. Escreva nos comentários: Deus toca o impossível na minha vida. Quando você escreve, você rompe a passividade espiritual. Você se posiciona, você declara, você toca o céu com palavras. Isso ativa a fé, isso abre portas, isso mexe com atmosferas. E agora, enquanto você segue aqui comigo, Deus começa a revisitar capítulos da sua história que você achava perdidos. Feridas que você acreditou que não tinham cura. Situações que você classificou como fim. Mas Deus está classificando como recomeço. Fique mais um pouco. Não lute sozinho. Não carregue isso isolado. Você não está ouvindo este vídeo. Você está sendo alcançado pelo céu. Há causas impossíveis que Deus vai tocar hoje. Há diagnósticos que Ele vai contradizer. Há portas que Ele vai destrancar. Há correntes espirituais que vão quebrar. Há respostas que você achou que nunca viriam. E hoje o processo começa. Respire. A presença dEle está aqui. E Ele vai falar com você. Há momentos em que o impossível não é apenas uma circunstância, é uma ferida. É aquela área da vida que você tenta explicar para os outros, mas ninguém entende completamente. É a espera que parece longa demais, a porta que nunca abre, a bênção que sempre parece escapar por um fio. E talvez, no silêncio do seu coração, você já tenha pensado: será que Deus ainda olha para mim? Será que existe cura para o que eu estou vivendo? Será que algum dia isso muda? Mas escute com atenção. Você não está sozinho nessa pergunta. Todos os grandes homens e mulheres da fé passaram por momentos onde a realidade parecia contrariar a promessa. Ana chorou anos por um milagre impossível. Jó perdeu tudo e ficou sem respostas.
Abraão esperou tanto que o próprio tempo tentou desmentir o que Deus havia dito. Davi fugiu por anos, clamando no deserto por algo que parecia inalcançável. E mesmo assim, o impossível cedeu à voz do Eterno. O mesmo Deus que abriu o mar, sustentou no deserto e ressuscitou mortos, é o Deus que olha para você agora. Você pode ter tentado ser forte, tentou ignorar a dor, tentou seguir a vida como se nada estivesse quebrado, tentou acreditar sozinho, mas há um ponto em que o coração sussurra: eu não tenho mais força. Esse ponto, justamente esse, é o lugar onde o céu costuma intervir. Porque Deus não entra onde há aparência. Deus entra onde há verdade. E a sua verdade hoje é: você precisa de um milagre. Talvez sua causa impossível tenha nome. Um diagnóstico médico. Um casamento à beira do fim. Um sonho que envelheceu. Um familiar distante de Deus. Uma porta que ninguém consegue abrir. Uma área emocional que não cicatriza. Ou talvez seja aquela luta interna, aquela que só você e Deus sabem. Aquela sensação de que tudo desmorona quando você fica sozinho. Aquela exaustão que ninguém vê, mas que rouba o brilho dos seus dias. E por isso você está aqui agora. Não porque procurou um vídeo qualquer, mas porque seu espírito pediu socorro. E Deus respondeu chamando seu nome. Amado, amada. Há batalhas que não são vencidas pelo esforço humano. Há dores que não desaparecem com palavras bonitas. E há impossibilidades que só se dobram diante da presença de Deus. Você está prestes a entrar numa oração que não toca apenas o que dói hoje, mas toca o que você não consegue mudar há anos. Fique aqui, não avance, não feche este conteúdo agora. O que vem em seguida não é apenas continuação, é intervenção divina. É o momento em que a fé começa a respirar novamente. O momento em que o céu se inclina para ouvir o seu clamor. Porque quando você chega ao limite, Deus começa. E Ele está começando algo em você agora. Há momentos na vida em que dizer, eu não aguento mais, não é drama, é verdade. Momentos em que a alma se ajoelha por dentro, mesmo que o corpo continue de pé. Você já teve a sensação de estar tentando segurar um mundo inteiro com as próprias mãos, enquanto por dentro tudo desmorona devagar? É exatamente aqui, nesse tipo de dor que ninguém vê, que nascem as causas impossíveis. Não são problemas comuns, não são desafios que se resolvem com força humana. São situações que drenam, que paralisam, que machucam, que cansam profundamente. E muitas vezes você lutou tanto, tentou tanto, insistiu tanto, que hoje já não sabe se ainda tem força para pedir ajuda. Mas saiba disso, Deus te trouxe aqui porque Ele é especialista em impossíveis. Ele viu o que te derrubou, Ele viu quem te feriu, Ele viu portas que se fecharam, diagnósticos que te assustaram, notícias que tiraram o seu ar. Ele viu o relacionamento que se partiu, o sonho que esfriou, o futuro que pareceu desaparecer. E agora, enquanto você escuta, o Espírito Santo está te cercando como quem coloca um cobertor quente sobre alguém que treme na madrugada. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Mesmo que tudo ao seu redor diga que não existe saída, o céu está dizendo outra coisa. Nada é impossível para mim. Quando Davi escreveu seu clamor desesperado, ele também se sentia sem saída. Ele também não tinha respostas. Ele também achou que não conseguiria continuar. E ainda assim, Deus o sustentou. Não porque ele era forte, mas porque Deus é misericordioso. E é isso que está prestes a acontecer com você. Talvez seu impossível seja interno, uma dor emocional antiga, uma culpa que você não sabe resolver, um trauma que te visita à noite. Talvez seu impossível seja no corpo, uma enfermidade, um diagnóstico, algo que o médico não consegue explicar. Talvez seu impossível esteja na vida familiar, um filho afastado, um casamento quebrado, alguém que você ama caminhando por caminhos perigosos. Ou talvez
Seu impossível seja financeiro, dívidas, portas fechadas, oportunidades que nunca se concretizam. Escute com atenção. Não importa onde o impossível está, Deus está indo até lá agora. O impossível não é um bloqueio para Deus. O impossível é o cenário perfeito para Ele agir. Porque quando os recursos acabam, Ele começa. Quando as forças falham, Ele sustenta. Quando tudo parece perdido, Ele entra. Quando o homem diz, não dá mais, Deus diz, agora eu posso agir. E talvez você ache que não tem fé suficiente para esse milagre, mas não precisa ter. Basta ter um fio, um sopro, um pequeno gesto de entrega, e você já está fazendo isso agora ao permanecer aqui. Não saia deste vídeo, não pule, não avance. Esta parte é crucial. Você está prestes a entrar no território onde Deus toca o invisível, onde Ele mexe no que está além de você, onde Ele muda histórias que pareciam terminadas. Respire fundo, porque a partir da próxima parte, vamos entrar na oração que começa a mover o céu sobre a sua causa. Agora que sua alma já está mais desperta, mais consciente da presença de Deus que te acompanha, chegamos a um ponto decisivo desta jornada espiritual, o momento da entrega. E talvez, ao ouvir essa palavra, algo dentro de você até se retraia. Porque entregar dói. Entregar significa admitir que você não pode, que não sabe, que não controla. Mas é exatamente aqui, neste lugar de vulnerabilidade honesta, que os milagres começam a nascer. Você já percebeu como as causas impossíveis carregam um peso diferente? Elas não só exigem de nós, elas nos esvaziam, nos deixam acordados quando deveríamos estar descansando. Nos fazem imaginar desfechos terríveis, mesmo quando tentamos ter fé. Nos colocam naquela encruzilhada silenciosa onde só há duas opções: tentar resolver com nossas próprias forças ou colocar nas mãos daquele que vê além do que os olhos alcançam. E é aqui que precisamos dizer a verdade com coragem. Há situações que só Deus pode mover. Há corações que só Deus pode mudar. Há portas que só Deus pode abrir. Há diagnósticos que só Deus pode reinterpretar. Há histórias que apenas Deus pode resgatar do abismo. E quando falamos de causas impossíveis, não estamos falando de uma ideia abstrata. Estamos falando do que dói agora dentro de você. Estamos falando daquela situação que você evita comentar, daquela lágrima que você enxuga rápido para ninguém ver, daquela oração que você faz sem voz, apenas com pensamento. O impossível não é uma categoria teológica. É o nome que damos para o que ultrapassou nossas forças. E é exatamente isso que Deus te pede para trazer até Ele neste momento. Não como quem desiste, mas como quem confia. A palavra diz em Lucas 18:27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa frase não é uma poesia espiritual. É uma declaração de autoridade. É Deus dizendo, filho, filha, os limites que te assustam, não me assustam. Eu opero no território onde termina o teu controle. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu entrego algo que me dói tanto? A entrega verdadeira não é um gesto mágico. A entrega é um movimento interior. É quando você olha para a sua dor e diz, Senhor, eu não sei como resolver isso, então toma. Eu coloco nas tuas mãos. E é isso que vamos fazer agora. Mas antes, preste atenção. Às vezes, o impossível persiste porque você tenta carregá-lo sozinho. Às vezes, Deus está esperando só o momento em que você abre mão do controle para Ele poder agir. Às vezes, aquilo que parece parado está apenas aguardando você dizer, seja feita a tua vontade. Não como quem desiste, não como quem perde, mas como quem confia num Deus que nunca perdeu uma batalha. Então, enquanto você respira fundo agora, comece a trazer à consciência aquilo que será apresentado diante do altar de Deus.
A causa impossível que você carrega no corpo, a causa impossível que te pesa na alma, a causa impossível que envolve alguém que você ama, a causa impossível que te desespera no silêncio da madrugada. Você não está fazendo isso sozinho. O Espírito Santo está te guiando, te preparando, te fortalecendo para este passo. E daqui para frente, eu quero que você entre num estado de entrega real, profunda, consciente, quase como um pacto entre você e Deus. O que é impossível para você é possível para Ele. Prepare-se. A oração que vem a seguir será o ponto de virada, o momento em que você coloca tudo nas mãos de Deus e Deus, em sua fidelidade, começa a mover o que você jamais conseguiria mover sozinho. Feche seus olhos e vamos entrar na presença de Deus. Ore comigo. Senhor meu Deus, agora entramos diante da tua presença com reverência, humildade e fé. Não estamos aqui para repetir palavras vazias, mas para apresentar diante do teu trono aquilo que os médicos chamam de impossível, aquilo que a família já desistiu, aquilo que a mente humana não consegue compreender. Tu és o Deus que abre o mar, que ressuscita mortos, que faz brotar vida onde tudo parece seco. Por isso, nesta hora, nos colocamos como filhos que confiam no Pai que pode tudo. Pai amado, olha para esta causa que pesa tanto no coração deste amado e desta amada. Só tu sabes o quanto essa luta tem consumido forças, roubado noites de sono, drenado esperança e apertado o peito. Só tu viste as tentativas frustradas, os não que machucaram, as portas que se fecharam, os diagnósticos que deixaram a alma tremendo. Mas é diante desses impossíveis que o teu poder se manifesta com maior glória. Por isso, Espírito Santo, vem agora tocar onde ninguém mais pode tocar. Senhor, visita esta situação agora. O que parece travado começa a se mover no mundo espiritual. O que parecia perdido começa a ser alinhado pelo teu sopro de vida. Tu conheces os detalhes que ninguém viu, as lágrimas que ninguém enxugou, os pedidos feitos em silêncio. Nada é oculto para ti. Nada. E é por isso que agora pedimos com ousadia que o impossível se curve ao teu nome. Deus poderoso, toca no corpo desta pessoa onde houver dor incurável. Entra nas áreas que a medicina já desistiu. Restaura células, reconstrói tecidos, limpa o sangue, fortalece órgãos. Onde disserem não há reversão, tu podes dizer eu faço novo. Onde disserem não tem solução, tu podes dizer eu criei solução antes do problema existir. Toca no coração físico, na mente cansada, nos nervos abalados, paresia, câncer, doenças autoimunes, inflamações crônicas, dores sem diagnóstico. Nada disso é maior do que o teu poder. Senhor, toca também na causa emocional e espiritual que parecia sem saída. Essa dor escondida, essa ferida antiga, esse trauma que ninguém entende, essa aflição que vem em ondas, cura tudo agora, Senhor. Derrama o teu bálsamo onde a alma sangra em silêncio. Acalma a mente que acelerou por medo, liberta o coração da insegurança que paralisa, dissolve pensamentos que trazem tormento, traz descanso onde só havia desorientação. Pai querido, olha também para as causas familiares impossíveis, relacionamentos destruídos, filhos distantes, casamentos enfraquecidos, vínculos rompidos por mágoas profundas. Tu és o Deus que reconstrói aquilo que foi quebrado. Entra onde a conversa não entra. Age onde o esforço humano não alcança. Restaura o que o tempo levou. Cura o que machucou. Devolve o amor onde hoje existe apenas frieza ou dor. Senhor, visita também a área financeira. Muitas vezes, o impossível está nas contas acumuladas, na porta que não abre, no emprego que não aparece, na dívida que oprime, na oportunidade que parece nunca chegar. Mas tu és o Deus que dá pão no deserto,
que coloca maná no chão, que traz provisão onde não há recursos. Tu já sabes o que esta pessoa precisa e antes mesmo que ela peça, o Senhor está preparando caminhos, alinha negócios, abre portas, cria conexões, traz favor e desfaz ciclos de escassez. Pai de milagres, toca agora em causas judiciais, processos travados, injustiças antigas, perseguições, situações que parecem definidas. O Senhor é juiz justo, reto, fiel. Move corações, muda decisões, altera sentenças, estabelece justiça onde houve opressão. Nada é grande demais para a tua intervenção. Senhor, esta pessoa traz diante de ti aquilo que ninguém mais consegue resolver. Por isso, pedimos que tua glória toque exatamente este ponto de dor. O impossível não é obstáculo para ti, é palco da tua majestade. O impossível é onde o teu nome se exalta. O impossível é onde o teu poder se revela. Por isso, agora, em nome de Jesus Cristo, declaramos: toda cadeia espiritual se rompe, toda força contrária cai por terra, toda barreira invisível se desfaz, toda coisa estagnada se move, toda causa impossível começa a respirar vida. Senhor, envolve esta pessoa com tua paz. Muitas vezes ela não sabe nem o que pedir, mas o Espírito Santo intercede com gemidos profundos. Então agora, Espírito Santo, toca o que as palavras não alcançam. Toca o profundo do profundo. Entra nas camadas mais interiores da alma e coloca ordem onde antes havia confusão. Pai, não estamos pedindo algo pequeno, estamos pedindo o extraordinário, a cura impossível, a resposta inesperada, a reviravolta milagrosa, a solução que surpreende até a própria pessoa, a porta que abre sem explicação, o milagre que testemunha que o Senhor é Deus sobre tudo. Por isso, Pai amado, selamos esta oração com confiança. O que parecia terminado está apenas começando nas tuas mãos. O que parecia perdido está sendo restaurado agora. O que parecia sem vida está sendo reavivado. Nada está fora do teu alcance. Nada está longe demais para o teu poder. E assim oramos, não pela nossa força, mas pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Senhor dos impossíveis. Amém. Senhor meu Deus, agora nos unimos como uma família espiritual, como uma corrente viva de fé que chega até o céu. Apresentamos diante de ti todas as pessoas cujos nomes surgiram em nosso coração neste momento. Pessoas que estão cansadas, pessoas que já desistiram, pessoas que não têm mais forças para clamar. Pai, nós te pedimos, entra nas causas impossíveis, onde a medicina disse, não há mais o que fazer. Tu dizes, eu sou o Deus que cura. Onde o juiz disse, não há saída. Tu dizes, eu sou o Deus da última palavra. Onde a família disse, não tem jeito, tu respondes, eu faço novas todas as coisas. Senhor, visita agora hospitais, unidades de terapia intensiva, quartos silenciosos, onde alguém está lutando contra a própria mente, lares destruídos por brigas, corações partidos por abandono, jovens presos em vícios que escravizam, pessoas que perderam tudo, menos a esperança de que tu podes intervir. Deus Todo-Poderoso, estende tua mão onde o humano não alcança, quebra diagnósticos, ressuscita sonhos, restaura o que foi destruído, derruba muralhas espirituais, liberta quem está preso em depressão profunda, arranca do abismo quem já pensou em desistir da própria vida. Senhor, entra nas finanças daqueles que viveram anos de portas fechadas. Entra nos relacionamentos marcados por traições e lágrimas. Entra na vida emocional de quem carrega traumas desde a infância. Entra na história de quem o inimigo tentou marcar com vergonha. Nós declaramos, em nome de Jesus, nenhuma causa impossível é impossível para o Deus do impossível. O Senhor que abriu o Mar Vermelho, que levantou Lázaro, que curou o paralítico, que transformou água em vinho, é o mesmo Deus que age agora, neste exato momento, enquanto esta pessoa ora comigo.
Espírito Santo, toca onde ninguém mais pode tocar. Visita o coração daquele que está distante de ti. Acorda quem está dormindo espiritualmente. Desfaz obras malignas lançadas contra vidas, lares e famílias. Transforma ambientes espirituais carregados em lugares de paz. Deus amado, nós colocamos diante de ti cada nome, cada pedido, cada lágrima silenciosa. Sabemos que nenhuma oração se perde. Cada clamor sobe como incenso ao teu trono. Por isso te pedimos, age no impossível, age no invisível, age no improvável, age onde ninguém acredita mais. Que o teu mover invada essas vidas agora, não amanhã, não depois, agora. E por fim, Senhor, eu oro por esta pessoa que está aqui comigo, que ela seja usada como instrumento de milagres na sua casa, na sua família e na vida daqueles que ela ama. Que a bênção que está sendo liberada sobre ela hoje transborde para todos ao redor, porque onde há alguém que crê, há um Deus que age. E onde há um Deus que age, não existe causa impossível. Em teu nome, Jesus, amém, amado e amada. Agora que você já caminhou comigo até aqui, já abriu o coração diante de Deus, já colocou nas mãos dele aquilo que doía, aquilo que pesava e aquilo que parecia impossível, chegou o momento mais forte desta jornada. As declarações proféticas. Não são frases bonitas, não são palavras motivacionais, são decretos espirituais, chaves, martelos que quebram cadeias, sementes que o céu reconhece, confissões que alinham o invisível com o milagre. Cada declaração que você fizer agora, mesmo que baixinho, mesmo que com lágrimas, será registrada no reino espiritual. Se puder, coloque a mão sobre o peito, respire fundo e declare comigo, sentindo cada palavra atravessar seu espírito. Eu declaro, em nome de Jesus, que aquilo que os homens chamaram de impossível está começando a se mover agora. Eu declaro que nenhum diagnóstico, sentença, porta fechada ou limite humano define o que Deus ainda vai fazer na minha história. Eu declaro que a mão do Senhor está entrando exatamente onde eu não posso entrar, no invisível, no inalcançável, no intocável. Eu declaro que a minha causa impossível está sendo visitada pelo Deus do impossível. Eu declaro que aquilo que estava travado, emperrado, estagnado, começa a fluir pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro que o milagre que parecia distante foi puxado para perto. Eu declaro que aquilo que estava morto começa a respirar vida outra vez. Eu declaro que o que foi dito nunca mais, Deus transforma em agora é o momento. Eu declaro cura, onde o médico disse não há solução. Eu declaro vitória, onde disseram que eu não tinha saída. Eu declaro portas abertas, onde antes só existiam paredes. Eu declaro que nenhuma obra maligna, nenhuma inveja, nenhum ataque, nenhuma palavra contrária permanecerá de pé diante da glória de Deus sobre mim. Eu declaro que Deus está restaurando o que eu perdi, reconstruindo o que foi destruído e multiplicando o que foi reduzido. Eu declaro que as lágrimas que derramei se transformarão em testemunho. Eu declaro que aquilo que me humilhou será exatamente o lugar onde Deus me exaltará. Eu declaro que estou entrando em uma temporada de milagres que não podem ser explicados, apenas vividos. Eu declaro que o impossível está cedendo lugar ao sobrenatural. Agora declare esta final com autoridade, com alma, com fé viva. Eu creio que Deus está fazendo o impossível na minha vida. Diga mais uma vez, desta vez, como quem decreta, como quem rompe barreiras, como quem toma posse. O impossível está acontecendo agora, em nome de Jesus. Respire fundo. Essa declaração não saiu apenas da sua boca, ela saiu da sua fé. E a fé move montanhas. O ambiente espiritual já mudou. Agora sua história começa a mudar também. Agora que caminhamos juntos por esta jornada espiritual tão profunda, quero que você permaneça por mais um instante neste ambiente de fé. Sinta, dentro de você,
um silêncio diferente. Não é vazio, é presença. Não é ausência, é descanso. Este é o ponto em que o coração percebe que Deus não apenas ouviu a oração, Ele entrou nela. Ele pisou no território da sua dor, tocou a causa que parecia impossível e começou uma obra que só Ele pode terminar. Antes de orarmos a oração apostólica final, permita-se reconhecer algo. Você não é mais a mesma pessoa que deu play neste vídeo. Há algo diferente na sua respiração, na forma como seu peito se move, na maneira como sua mente está agora mais tranquila. Isso não é psicológico, isso é espiritual. É o sinal de que a presença de Deus encontrou espaço dentro de você. Talvez nada tenha mudado do lado de fora ainda, mas por dentro algo aconteceu. Você sentiu. Uma palavra encaixou. Uma lembrança foi tocada. Uma esperança reacendeu. Aquele desespero que parecia te seguir, agora está mais distante. Aquele medo que te dominava perdeu força. Aquele peso que você carregava sozinho agora está nas mãos daquele que nunca perde uma batalha. É assim que os milagres começam. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro na alma, depois na história. Primeiro no invisível, depois no visível. E é exatamente por isso que esta oração final precisa ser feita com o coração totalmente aberto. Porque o Deus que começou a boa obra não é Deus de metade, não é Deus de quase, não é Deus de promessa incompleta. Ele é Deus de conclusão, Deus de cumprimento, Deus que termina o que começou. Respire fundo, abra suas mãos, permita que a fé encontre espaço. Agora vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus Cristo, eu me coloco agora como intercessor sobre a vida deste amado e desta amada que caminharam até o fim desta oração. E diante da tua presença, eu declaro: chegou o tempo do mover sobrenatural, o tempo em que o impossível começa a ceder diante da fé, em que as portas trancadas começam a ranger, em que o que parecia morto começa a respirar de novo. Pai, eu levanto agora um decreto espiritual sobre esta causa impossível apresentada diante de ti. Toca, Senhor, onde ninguém mais pode tocar. Move o que os médicos disseram que não podia mudar. Restaura o que a justiça humana chamou de perdido. Reconstrói o que a vida quebrou. Abre caminho onde não existe caminho. Envia resposta onde parecia silêncio. Faz florescer onde só havia deserto. Eu oro, Deus amado, para que milagres de alto nível alcancem esta vida. Milagres que desafiam diagnósticos, que contradizem relatórios, que anulam sentenças, que quebram cadeias ancestrais, que desfazem ciclos de derrota. Eu oro para que os céus movam recursos, pessoas, direções, caminhos e oportunidades que ninguém imaginava existir. Senhor, declara sobre esta história: haja luz onde havia escuridão, haja vida onde havia morte, haja cura onde havia dor, haja resposta onde havia espera, haja libertação onde havia prisão. E eu oro também para que o inimigo que se levantou contra esta vida retroceda 7 vezes, para que toda palavra maldita seja cancelada, toda obra contrária seja desfeita, todo bloqueio seja removido, toda força contrária seja silenciada pela autoridade do sangue de Jesus. Que este coração saia desta oração firmado, fortalecido e cheio de esperança. Que a fé cresça como um fogo que não se apaga. Que a coragem volte, que a paz permaneça. Que a expectativa pelo mover de Deus seja constante. Que o Senhor renove este espírito com força dobrada. E eu declaro pela autoridade apostólica que há sobre essa oração: o impossível se curva diante do nome de Jesus. O que parecia trancado abre, o que parecia perdido volta, o que parecia acabado renasce. O que parecia morto vive, o que parecia impossível agora é apenas o lugar onde Deus vai mostrar quem Ele é. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, se tocou áreas profundas da sua alma,
se trouxe paz ao seu espírito ou despertou esperança onde havia dor, eu quero te pedir com carinho e fé para não ir embora sem deixar sua marca espiritual aqui. Escreva nos comentários: eu creio no Deus do impossível. Quando você escreve isso, não é apenas um comentário, é um ato profético. É uma semente de fé plantada no mundo espiritual. É uma declaração de que a sua história está aberta para o mover de Deus. E se esta oração te abraçou, te levantou, te renovou ou te fez respirar de novo, eu te peço, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está vivendo uma causa impossível e se inscreva neste canal. Talvez alguém precise exatamente desta palavra, exatamente hoje. Talvez a sua atitude seja o gatilho do milagre de outra pessoa. Aqui você nunca ora sozinho, nunca crê sozinho, nunca luta sozinho. Estamos construindo uma corrente de fé, cura e milagres, um lugar onde o céu encontra pessoas que já não tinham mais forças. E eu quero que você continue caminhando conosco. Que o Senhor te cubra com graça, que te envolva com paz, que te visite com milagres e que te conduza à vitória que já começou no invisível. Você é amado, você é vista, você é amparado por Deus. E esta história, escute bem, não termina em impossibilidade, termina em testemunho.